Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o espaço para quem quer mais vida, mais saúde e menos rótulos. Hoje eu não estou sozinha, estou com a doutora Lilian, ginecologista, especialista em urogineco e sexualidade. E doutora Mariana, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. Hoje nós vamos falar de gestação, obesidade e cirurgia bariátrica. Lilian, quais os riscos de uma gestação em mulheres com obesidade? Vamos lá! Primeiro, obrigada pelo convite, Parisina, Mari. Tô adorando estar aqui com vocês. E vamos falar de um assunto que é extremamente importante para a mulher que passa na gestação. A gente sempre que tem uma mulher que quer engravidar ou está grávida, a gente tem que ter uma avaliação meio global da saúde dela. E isso inclui, sim, a obesidade. A gente sabe que a obesidade ela é uma doença crônica, ela não é só uma questão estética, como todo mundo acha, né? Então, isso traz uma série de alterações metabólicas, tanto para dificultar engravidar, seja do ponto de vista de ovulação, de implantação, mas na gestação isso traz um risco para a mulher e para o bebê. Então pensa que a gente está aí lidando com duas vidas e a gente quer um sucesso de 200% se for uma gestação única, né? É verdade. E neste cenário, a mulher com obesidade, ela já tem um risco de uma resistência periférica à insulina, um risco de diabetes, tanto pré-gestacional como uma diabetes gestacional. Então, fala, poxa, ok, eu tô acima do peso, tenho a minha obesidade, mas tá tudo bem, o resto da minha saúde tá tudo bem e eu vou engravidar. Engravidou, tem mais chance de ter diabetes gestacional. O que é isso, né? Então, o seu corpo não consegue levar a glicose para os lugares que ela deveria. Então, o seu corpo começa a produzir mais insulina até a hora que ele tem uma deficiência nessa produção. Isso faz com que aumente o aporte de glicemia para o bebê também. Então, a mulher ela tem a obesidade e este bebê começa a passar por um processo de ganho de peso mais do que o habitual. Isso começa a afetar o metabolismo do bebê. Tá? Então tem uma consequência em cascata aqui. E a diabetes gestacional, ela também vai levar o aumento de peso da própria mulher. Então a mulher obesa tem mais chance de ganhar mais peso na gestação também. O que acontece com uma mulher que tem um grande peso na gestação? Você tem primeiro do ponto de vista físico, né, de mobilidade, acaba sendo mais difícil, dores, assoalho pélvico que acaba sendo enfraquecido por conta desse peso, mais chance de incontinência urinária. Então tem uma questão física associada, mas ela pode também dar mais parto prematuro, tanto pelo próprio peso quanto pelo peso do bebê. Então o peso do bebê é aumentado, o líquido amniótico, geralmente nessas pacientes que já têm essa disfunção, aumenta também, então fica realmente um útero que se distende de uma forma muito mais rápida e é como se já desse o gatilho e falou, tá na hora de nascer, e às vezes não tá. E aí tem mais risco de parto prematuro. E aí, por conta do risco de parto prematuro, tem mais risco de o bebê ficar na UTI, de ter uma alteração do ponto de vista respiratório, além da hipoglicemia neonatal. Dentro do útero, o bebê estava recebendo tudo aquilo de glicose que ele recebeu a gestação inteira. Então, ele começou a produzir bastante insulina para poder lidar com aquele aumento de glicose. Na hora que ele nasce, ele continua produzindo aquela insulina, só que ele fica em jejum, né? Ele vai mamar de pouquinho em pouquinho e aí começa a dar hipoglicemia neonatal, que é também uma condição que pode ser muito grave, tá? Dentre outras coisas como hipertensão na gestação, que é a doença hipertensiva, né, pré-eclâmpsia, que também é aumentada nessa população, e também riscos de trombose, dependendo do caso. É bastante coisa. É muita coisa mesmo. E o que pode ser feito para reduzir esses riscos antes da gestação?
Vamos lá. Primeira coisa é se preparar para essa gestação. Então, a mulher que tem alguma doença, então ela vai passar por uma avaliação ginecológica ou cardiológica pré-gestacional. E ela vai avaliar os riscos que ela tem nessa gestação. Ela vai controlar as doenças prévias. Então, se ela tiver um hipotiroidismo, se ela tiver uma diabetes, qualquer outro tipo de doença metabólica, o ideal é que ela faça esse controle antes. E a obesidade é uma doença metabólica que também precisa ser controlada antes da gestação. E ela é uma doença que às vezes é difícil, porque ela inclui estilo de vida, então inclui a boa dieta, o exercício, mas para muitas mulheres isso não é suficiente, tem que ter tratamentos adicionais, desde tratamento com medicação, tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. E se ela conseguir se preparar, né, e às vezes até para um tratamento cirúrgico, ela precisa de tempo. E às vezes ela não tem tempo, então tudo isso tem que ser levado em consideração, É uma loucura. Ela precisa tratar tudo isso antes de uma gestação para evitar todas essas complicações que a gente comentou. Perfeito. E Mari, baseado no que Lilian falou, melhor engravidar antes ou depois da cirurgia bariátrica? Depois, né, gente? Sem dúvida. O que a gente está falando aqui é como a obesidade é uma doença crônica e ela faz com que a gestação possa ser de alto risco. Então, uma paciente que pretende engravidar pensando na sua vida reprodutiva e tem obesidade como uma doença crônica, o ideal é cuidar dessa obesidade, perder peso e fazer a cirurgia bariátrica antes da gestação. Porém, a gente tem aquela questão da idade que a gente já conversou, então claro, né? Cada caso tem que ser avaliado de forma individualizada, mas o ideal, se a mulher tem tempo hábil, é fazer um consenso com a ginecologista, com a equipe multidisciplinar, com a equipe de cirurgia bariátrica, mas a gente opera antes, né? A gente dá um tempo normalmente de um ano e meio depois da cirurgia para a paciente estar liberada para engravidar, para ter uma gestação com muito menos risco, né? E é interessante isso que você está falando, porque a ideia das mulheres é ao contrário. Porque ela fala assim, pô, já vou ganhar peso na gestação. Por que eu vou fazer uma bariátrica antes e eu vou ganhar peso depois? Né? E não é assim. A gente está aqui pensando em saúde e do ponto de vista de saúde, sim, fazer a cirurgia bariátrica antes, se programar, esperar esse um ano e meio para depois engravidar é o melhor dos cenários. Exato. Pensando nisso, exatamente, qual o grande impacto você acha que essa perca de peso pré-operatória, seja por cirurgia bariátrica ou tratamento clínico da obesidade, faz toda a diferença pro bebê, para essa gestação de alto risco? Completamente toda a diferença para o bebê, porque você parte de uma mulher com um metabolismo normal. Isso não quer dizer que ela não vai desenvolver uma diabetes gestacional, que não vai ter uma pré-eclâmpsia, porque isso são fatores que a gente não controla. Às vezes isso é próprio da paciente e não tem muito que a gente possa fazer, mas o risco é menor. E o risco de ter, mesmo que ela tenha uma diabetes, de a gente conseguir controlar essa diabetes ao longo da gestação, ao ponto de não ter impacto na vida do bebê, é muito grande. E eu acho que dentro de uma mulher que quer engravidar, a primeira coisa que ela pensa, ela quer sair do hospital com um bebezinho no braço e saudável. Sim. E é isso que a gente quer também. Exato. Então a gente precisa realmente cuidar dessa saúde. Perfeito. E Lilian, qual a chave para uma gestação saudável? Vamos lá! Primeiro de tudo, estar preparado para essa gestação do ponto de vista biológico e social. Tá? Então hoje a gente está vivendo num mundo em que as mulheres estão postergando cada vez mais a gestação e que isso impacta também inclusive no sucesso de uma gestação, mais índices de aborto, malformações fetais, então se programar do ponto de vista social é importante. E isso, conversar com o seu ginecologista, falar, olha, quero ter 1, 2 filhos, mas hoje eu tô num pico de carreira que eu não posso. Será que não é melhor a gente primeiro fazer um congelamento de óvulos? Enfim, fazer esse planejamento o quanto antes é interessante. Cuidar da saúde o quanto antes também é interessante, porque muitas mulheres começam a olhar para sua saúde quando ela fala, olha, eu tô tentando engravidar, eu não tô conseguindo, e descobri que meu problema é a obesidade, e agora o que eu faço? Porque eu fui obesa a minha vida inteira e não consegui tratar, o que eu vou fazer daqui pra frente? Né? E o tempo tá passando. Se a gente começar a olhar isso pra antes, né? Então, seus 20 e poucos anos, que é a hora que a gente começa a ter uma mudança significativa de estilo de vida, ótimo. Então, quanto antes a gente se preparar para essa gestação com a saúde, melhor. Passar no médico, fazer uma avaliação geral,
ideal, e aí com isso a gente prepara para a gestação. Então o que a gente aprendeu aqui foi planejamento. Se planejar é essencial. E Lilian, onde a gente pode te encontrar? Olha, eu tenho um canal no YouTube que chama Você Plena, e aí eu falo sobre todas as intercorrências aí do ponto de vista feminino, doenças, estilo de vida, sexualidade, uroginecologia. Tenho também meu canal no Instagram, DRA Lilian Fiorelli, tudo junto. Meu consultório é em São Paulo, na Avenida Angélica, vocês podem marcar consulta, tenho os meus contatos nas minhas redes sociais também, fico sempre à disposição. Show de bola. E você, Mari, onde a gente pode te encontrar? Você pode nos encontrar aqui no nosso consultório, na Clínica Sedigest, em São Paulo também, no Itaim Bibi. No canal você consegue todas as informações. Perfeito. Gente, como vocês viram, equipe multidisciplinar é tudo na programação de uma gestação. E a gente se vê no próximo vídeo.